Atenas, século 6 a.C. Durante essa era das cidades-estados da Grécia, e em meio à turbulência social, surge um homem chamado Clístenes para mudar a história da política. A cidade de Atenas, no século 6 a.C., estava vivendo uma época um pouco conturbada na história. O tirano Pisístrato tomou o poder e governou por quase 2 décadas controlando a política da cidade, sendo sucedido no governo por seus filhos depois de sua morte. As reformas desse cara foram a fundação da democracia ateniense. Agora, os cidadãos, mesmo que só uma minoria de atenienses fosse considerada cidadã, teriam capacidade de votar diretamente nas leis e eleger outros altos cargos da política com base no voto. Apenas com a mobilização da sociedade ateniense haveria política, algo que era novo na Idade Antiga. Uma outra parte importante do sistema de governo era a bulé. A bulé era ocupada por 500 membros com mandatos anuais e que eram eleitos não pelo voto, mas por sorteio. E esse não era o único cargo público a ser sorteado. Todas as inovações que a democracia clássica trouxe, talvez a maior de todas tenha sido a ideia de que nenhum cidadão está acima da lei, o que estabeleceu a base para os direitos iguais de todos perante o Estado. Saindo da história antiga, atualmente a democracia não é mais direta, e sim representativa. Isso significa que o povo não vota mais diretamente nas leis, mas escolhe pessoas de alta intelectualidade e invejável competência para definir os rumos da nação. O conceito moderno de uma democracia, com voto popular e tripartição de poderes, vem da época do Iluminismo, e antes disso até as nações mais livres, como as repúblicas medievais de Veneza e Florença, não eram bem aquilo que a gente chamaria de democrático. Foi o barão de Montesquieu quem propôs no livro O Espírito das Leis de 1748 que o poder do Estado deveria ser dividido em 3: o executivo, que faz as ações do governo, o legislativo, que faz as leis, e o judiciário, que julga. Cada poder fiscaliza os outros 2 e, teoricamente, tem poderes iguais, mas funções diferentes. Mas isso é só na teoria mesmo, tá achando que a vida é um morango? Uma das principais ideias de uma democracia é que o poder não pode se concentrar demais em um órgão, como no caso do Comitê de Segurança Pública na Revolução Francesa, que concentrou em Robespierre boa parte do poder do Estado francês. Na França de 1794, o voto era universal aos homens e havia um parlamento, a Convenção Nacional. Na Rússia, existe até a divisão entre primeiro-ministro e presidente, sem que uma pessoa seja chefe de Estado e de governo. Mas a semelhança entre esses 2 países de épocas diferentes é que, apesar de serem democracias no papel, na prática foram ditaduras. Isso mostra que numa democracia sempre devem haver empecilhos para evitar que o sistema seja corroído. A Constituição tem essa função de zelar pela estabilidade e continuidade da democracia e precisa limitar claramente os poderes de cada instituição. Essa palavra claramente deve ser levada muito a sério, porque caso a limitação seja feita de forma excessivamente vaga, ela pode acabar sendo interpretada do jeito que for mais conveniente ao governante e resultar novamente numa autocracia. Essa pesquisa do Datafolha mostra que boa parte dos brasileiros não se lembram nem quem votaram para o legislativo e, segundo a mesma pesquisa, apenas 12% aprovam o trabalho dos parlamentares. Um povo que não sabe nem ao menos quem elegeu, não acompanha o trabalho daquele que está no governo, não cobra seus políticos e não se informa sobre o assunto, gera um terreno fértil para o fim da democracia. Robespierre, junto de seus companheiros jacobinos, implementaram uma ditadura na França, com censura e execuções, e mesmo assim antes foram eleitos pelo voto popular. A democracia por si só não é o objetivo, mas sim a manutenção das liberdades. Como diz uma famosa frase norte-americana, o preço da liberdade é a eterna vigilância, e essa vigilância é do povo para com o Estado. A democracia pode ter começado na Grécia há mais de 2000 anos, mas o fato é que depois de ser testada em Atenas, ela desapareceu do mundo por muito tempo. A democracia ressurge com os Estados Unidos no século XVIII, que após declarar a independência formam uma república presidencialista, uma forma de governo pouco em alta nos anos 1770. É com a liderança dos Founding Fathers of the United States of America que a opressão britânica é expulsa e os revolucionários criam a inovadora Constituição de 1787, que quebrou paradigmas de sua época ao começar com nós, o povo dos Estados Unidos, e não com eu, o rei dos americanos. Por mais bobo que isso pareça, essa atitude representa o início de uma nova era, onde todos teriam seus direitos iguais garantidos pela lei. Uma terra livre da opressão colonial, o fim do absolutismo, um Estado feito pelo povo e para ele próprio e não para a aristocracia. Claro, como sempre, isso tudo é só teoria, já que a vida, bem,
A vida não é um morango delicioso. Seria a partir do passo dado pelos Estados Unidos que as novas democracias começariam a aparecer no resto do mundo. Nem toda democracia é perfeita. Existem graus de democracia e liberdade que um país pode ter. A revista The Economist faz anualmente o Index da Democracia no mundo e nele é possível ver que países que se dizem democráticos são bem menos democráticos que os outros, como é o caso da Bolívia, Turquia, Egito e até mesmo a República Popular Democrática da Coreia, clama ser uma democracia. Só para deixar claro, essa é a Coreia do Norte. O povo brasileiro, pelo menos a maioria da população, ainda acredita que a democracia é o melhor sistema para o país, provavelmente por falta de opção, mas ainda o melhor. É isso.